passar esses slides aqui da primeira parte. Então, vamos lá. Peraí, Macri. Acho que é esse. Então, deixa eu ver se eu pulei algum aqui. Então, nesse momento, então, o humanismo é o que prepondera, o homem está no centro. Então, apesar das transformações serem bem evidentes em todas as áreas, né, da cultura, sociedade, economia, política, religião, nessa transição do feudalismo para o capitalismo, podemos dizer, o termo renascimento ou renascença é mais comumente empregado para descrever os efeitos nas artes, filosofia e ciência. Então, a religião e toda aquela hierarquia que existia na Idade Média. Então, o homem está em oposição ao Adão. Aí, nas ilustrações, a gente tem o famoso homem vitruviano, do Da Vinci, e tem o livro que é do Marco Vitruvio, né? A arquitetura e a construção e todos esses parâmetros. Agora, a ideia é situar esses processos que foram os transformadores na socioeconomia, na cultura e na política. Então, a gente teve aí o declínio do senhorialismo e do feudalismo. Aqui eu coloquei assim, uma ligeira definição do senhorialismo: seria a organização de camponeses em aldeias, e eles pagavam renda e prestavam vassalagem a um nobre. E o feudalismo como uma estrutura política em que cavaleiros e nobres de estatuto inferior prestavam serviço militar aos senhores e recebiam em troca a propriedade da terra e o direito, ou uma parte da propriedade, e o direito de cobrar impostos, né? Aí tem uma ilustração sobre o aumento da população, que são os fatores que contribuíram para essa transição, né, de um sistema para outro. O aumento da população, o incremento da produção agrícola, graças aos avanços tecnológicos, como rotatividade de plantio e arroteamento, que eu não conhecia esse termo, que é a preparação do solo. E isso foi gerando aos poucos um excedente que fez crescer o comércio e criou condições para as cidades crescerem. E então, para essas cidades afluíram as pessoas que queriam escapar da servidão e se empregar nos novos ofícios. Essa imagem é uma cidade medieval na França, Carcassonne. Aí nós temos como foi se dando essa transição de poder, né? Que lentamente saiu da mão dos bispos e da nobreza e foi para a mão dos burgueses, que são os agentes nas cidades. E os nobres, então, abandonam sua vida reclusa em residências fortificadas e se mudam, alguns, né? Uma parte para cidades, ostentando sua riqueza na corte dos poderosos. Agora, aqui, uma curiosidade, na Cidade Média, quer dizer, uma Cidade Média, no início do século XIV, Tá ruim o som. no Ocidente, tinha de 10 a 20 mil habitantes. Pois é porque apareceu até uma mensagem aqui de que estava instável a conexão. Tá o quê? O som está Quebrando. pixelado? Não sei o que faço. Porque o que aconteceu? Continua. Eu tive que usar o
É? Tá. É porque eu estou usando o computador e sempre eu uso o iPad, que tem a conexão melhor. E o computador sempre é meio esquisito. Então, Florença e Veneza, por exemplo, tinham de 10 a 20 mil habitantes nesse século XIV, no final. E tinha... Peraí, acho que não foi isso que eu falei. Não, uma cidade média tinha de 10 a 20 mil habitantes. Tinham mais de 100 mil. E Paris tinha mais que todas 200 mil habitantes. Né? Na rota nórdica, o comércio era dominado pelos estados que estavam agrupados na Liga Hanseática. Aí vinha as peles de mel e cera da Rússia, trigo e madeira da Polônia e Prússia, minerais da Hungria, peixe da Noruega e Islândia, cobre e ferro da Suécia, vinho da Alemanha, sal da França e Portugal, lã da Inglaterra e os tecidos de Flandres. Então, o que tinha acontecido? Que nos últimos 2 séculos, então, no século XIV e no XIII, você teve uma sequência incrível de guerras, catástrofes e adversidades, carestias, epidemias. Aí tem aquela informação da peste negra, né, que matou 1/3 da população europeia entre 1347 e 1350. A ilustração é a pintura do Bruegel, que é o Triunfo da Morte, do século XVI, né? Essa pintura. Aí nós temos outro fato que contribuiu muito para essa mudança toda, que foi esse grande cisma do Ocidente. Uma crise religiosa que ocorreu na Igreja Católica teve como consequência inúmeras guerras, estados e revoltas civis. Congelou? Agora tá. Vai. Agora descongelou. Oi? Tá. Ok. Então, tá. Tá ok. Então, na sequência desse cisma, a voz está muito cortada. Ela caiu. Não, caiu de novo. Oi. Oba. Ela Tá está sem... Sim, voltou. Voltou, mas aí já não tem mais a imagem. Você está sem imagem? Você quer que eu passe aqui? Oi, Fim. Oi, Fim. Hoje não sei se faz diferença. Não, diferença. Não, vai lá. Faria se fosse por o iPad. Tá quebrando a imagem e o som. O som e a imagem estão quebrando. Não sabemos como consertar isso. Miriam, se você for para o iPad, o Wagner passando aqui. Vem para cá, vem. Passa por aqui. É uma ideia. Então, na verdade, eu vou para o... funcionando juntos. Então, nós estamos no... Deixa eu ver aqui. Wagner, Oi. Vou para lá, então, tá? passa você a imagem, daí divide a banda. A banda não precisa ser ocupada por som e imagem. Só por som, no caso dela, a imagem é a sua. Ô, Wagner, faz como a gente fazia comigo, aí, com o Carlos. Manda ver. É mais prático. E funciona.
Ok. O Wagner. Eu dizer. Miriam, eu vou passar por aqui, tá ok? Vocês estão ouvindo agora? Oh, Eu vou Melhorou passar aí? por aqui. ótimo. Ah, não, Tá você. muito bom. Depois Tudo bem, acontece. dessas encrencas tecnológicas. Vocês estão ouvindo? Sim. Um minuto só. Vocês estão ouvindo? Estamos Sim. ouvindo. Wagner está. Estamos ouvindo, sim, está ótimo. Eu Melhorou. vou compartilhar agora. Tá. Vocês estão vendo? Vai. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, nós estamos no... Esse slide é o 4. Pronto. Acho que estava no anterior, hein? É. No anterior? Não, do Google já Aí, ó. Você estava dizendo que houve o cisma entre 1378 e 1414. E 1417, desculpe. É isso aí? Vai lá. Vocês estão vendo a tela completa? Sim, Wagner. Sim, vai lá. A gente aqui está vendo... nós estamos vendo esse slide mais um. É possível isso? Estamos vendo um pedaço do próximo slide. Next slide. Vocês estão vendo também? Não é melhor ver um só? Dá um minuto só. Eu vou voltar aqui. Vou dar um stop aqui. Pronto. Agora vai estar ok. Boa. Certo? Melhorou. Tá legal. Então, a gente estava aí no cisma, né? Do Ocidente. Então, essa é uma pesquisa que eu fiz, se eu entendi bem, 3 papas ficaram coexistindo. Um em Roma, outro na França, em Avignon, e outro em Pisa. E a reunificação só se faria com o concílio de Constança. Né? Esse concílio, acho que foi 1417? Tá, é uma interrogação. O que acontece? Temos aí também a Guerra dos 100 Anos, né? Como uma dessas revoltas e guerras que foram desencadeadas a partir do cisma, que foi uma série de conflitos travados de 1337 a 1453, e 5 gerações de reis de 2 dinastias rivais da Inglaterra e da França lutaram pelo trono do maior reino da Europa Ocidental, mobilizando inúmeros aliados entre os reinos da época. A guerra marcou tanto o auge da cavalaria medieval quanto seu subsequente declínio e o desenvolvimento de fortes identidades nacionais em ambos os países. E desencadeou, inclusive, na Inglaterra, guerras civis que ficaram conhecidas como a Guerra das Rosas. Tá? Pode passar para o próximo. Próximo. O que acontece é porque... Tá. Eu fiz... O Wagner, eu tinha te mandado esse, mas eu hoje inseri mais um slide. Que era o seguinte, não tem problema que não tem imagem, que em 1453, então, ocorreu essa conquista de Constantinopla, capital do Império Bizantino, atual Istambul, pelos turcos, né? Os muçulmanos otomanos.
E isso foi considerado um marco de transição entre a Idade Média e o Renascimento e a Idade Moderna. A procura de um novo caminho para o Oriente acelerou as viagens de exploração e descobertas, para descoberta pelo ouro, prata, especiais, né, são as grandes navegações. Elas já tinham começado, mas aí sofreram uma aceleração. E também conduziu à formação dos primeiros impérios coloniais, portugueses, espanhóis e depois de outros países europeus. E a ascensão dos Estados-nação europeus. Então, aí vamos para esse slide aí. Então, outro fator que está nessa transição é a aceitação da teoria heliocêntrica do Copérnico, que foi um matemático polonês, cônego da Igreja Católica, governador e administrador, jurista, astrônomo e médico. É um típico homem do Renascimento. E a nova cartografia substituiu a corografia medieval. A partir de 1492, ela então representava o mundo na sua totalidade, porque antes não era assim. Vocês podem ver nessa ilustração de cima, que é uma coisa inteiramente simbólica, né? Você tem aí a Ásia, a África e a Europa. É um círculo dividido em 3. Então, os novos mapas começam a incluir as terras novas, as Américas, Austrália, Antártica e Groenlândia. Miriam, e usavam geralmente... Miriam, opa, desculpe, posso fazer só uma parte? Diga. Esse mapa de 1502, a Austrália só foi descoberta em 1700 e tanto por James Cook. Acho que esse mapa, não sei se é da época, hein? Tá, vamos já conferir, tá? Tá bom, tá bom. Só que havia essa preocupação de incluir tudo que tinha sido descoberto até então. Ah, tá, okay? Isso sim, isso sim. E se admitia, então, que a Terra já era esférica e não ocupava o centro do universo. Tá bom? Isso. Vamos lá, Wagner, please. Wagner está por aí ainda? Você quer voltar? Escuta. Próximo. Está tudo próximo. Vocês estão vendo o próximo? Não estou ainda. Sim. Essa é aquela famosa foto que o Roberto já tinha mostrado na vez anterior, né? Que ninguém sabe se foi o próprio Giotto que fez ou não. Então, a ideia de renascer a antiguidade clássica já vinha desde até antes do Giotto, né? Então, quando se queria elogiar um poeta ou um artista, se dizia que sua obra era tão boa quanto dos antigos. O Giotto foi enaltecido desse jeito. E por culparem as tribos germânicas pela dissolução de seu passado glorioso como centro do mundo civilizado, os italianos chamaram de arte gótica a arte da Idade Média, né? Mas, na verdade, eles entendiam que isso era só um interlúdio até a retomada dessa antiguidade clássica. Essa versão, como já sabemos, é bastante questionada, né? Ele tem 700 anos aí inexplicados. Aí a gente tem essa ilustração das bodas de Canaã, essa do Giotto mesmo. E podemos passar... podemos passar para o próximo. Wagner, próxima. Acho que demora, tem um delay. Já deu, tá na próxima. Vocês já estão vendo? Sim. Eu não estou, não, mas... Ah, tá. Então, a partir do final do século XIV, isso eu não me lembro do Roberto ter tocado nisso, mas esse fato muito interessante. Acho que tem que voltar para o anterior.
É antes. Não, esse é antes desse. É aí, Wagner. Então, eu vou continuar. No final do século, exatamente. No final do século XIV, se tinha um movimento incrível de artistas e ideias, de um centro para o outro. E aí, isso foi uma coisa muito significativa, porque deu origem ao conhecido como gótico internacional. Fechar o microfone, por favor. Eu José Luiz aí, microfone aberto. Então, isso foi uma espécie de globalização. E era notável que nenhuma novidade era rejeitada por ser estrangeira, né? Foi uma espécie de gótico tardio, que apareceu primeiro na Borgonha, Boêmia e norte da Itália. Mais tarde se espalhou pela Europa ocidental. Então, isso eu estou comentando para dizer que depois, com a expansão das cidades, elas passaram a competir econômica e politicamente. E aí começou a existir disputa entre os artistas e outros profissionais a partir de identidades locais, porque eles começaram a sentir que eles se diferenciavam de outros centros. E as guildas e corporações de ofício, elas atuavam para esse mercado. Então, é uma coisa diferente ao contrário ao que tinha acontecido no último período do gótico, né? Nesse gótico internacional. Aí tem as ilustrações tem dessa corporação de ofício, isso é uma gravura, né? Não sei se é uma estilo ou uma gravura metal, não sei. E em cima tem a adoração dos Reis Magos do Fabriano. Ok, Wagner? Tá, isso eu coloquei uma ilustração de uma obra desse gótico internacional, que eu achei muito bonita até. Mas, de qualquer maneira, tem aquele fundo dourado, né? E uma organização super detalhada, uma composição estética super detalhada, embora não haja tridimensionalidade, nem todas essas conquistas que depois aconteceram no Renascimento. Eles nem sabem, mas provavelmente foi feito por um mestre francês para o monarca inglês, que retratava o personagem, o rei Ricardo II, marido da Ana da Boêmia. Ok. Então, o que havia antes? Prevalecia a construção de grandes catedrais, né? E todos os campos da arte estavam lá integrados. Isso já não acontecia como antes, mas continuava acontecendo um pouco. E com exceção das áreas da Europa que já estavam mais urbanizadas, né? Então, essa importância crescente das cidades como centros comerciais e financeiros. Com relação ao ofício, o trabalho dos arquitetos, as igrejas deixavam de ser o principal campo de trabalho, né? As cidades já tinham uma série de demandas com relação a edifícios como prefeituras, associações de ofício, faculdades, palácios, pontes, porões. E, então, os arquitetos já tinham ampliado seu campo de trabalho. Em cima, temos a fachada do Palácio Rucellai, não sei como fala, do arquiteto Leon Battista Alberti, né, que foi uma grande expoente do Renascimento. E embaixo, o Palácio Pitti, do projeto do Brunelleschi. O de cima, na verdade, eu acho que o Alberti somente fez a fachada, que tinha muito isso. Às vezes não faziam o projeto inteiro, faziam só uma parte. Ok. Próximo.
Então, o Renascimento italiano foi realmente um contexto excepcional, né? A arte, que era antes considerada um ofício manual, passou a ser uma arte liberal, ou seja, um trabalho intelectual conduzido através do método científico que a geometria e outros campos do saber proporcionaram. Então, e foi desenvolvido nessa época um verdadeiro código de visualidade, né, que se contrapôs e revogou a tradição da pintura medieval. A própria teoria da arte avançou de um conhecimento oral para esses tratados humanistas, livros com descrição super detalhada das técnicas e das experiências, né? Essa ilustração que está ao lado é o De Edificatoria do Alberti, que eram 10 livros que explicava como se devia construir, tipo um código de obras, né? Só que tinha mais conceito. A janela está sendo fechada. Então, tá. Ok. Ok, Wagner? Então, aí, no próximo, vamos falar um pouco de Florença e Siena, e que foram o epicentro desse movimento do Renascimento, né, na Europa, impulsionado pelo desenvolvimento da imprensa e pela circulação de artistas e obras. Florença, que era um dinâmico centro mercantil, lá você tinha um sentimento de esperança na renovação muito intenso, maior que qualquer outra cidade. A cidade onde eu tinha nascido Giotto e Dante, e foi ali que um grupo de artistas, sob a liderança do Brunelleschi, conceituou e deu início a essa nova arte da Renascença. Aí, exemplos dos artistas que estavam nesse grupo: Masaccio, Donatello, Alberti, Ghiberti, Fra Angelico, Uccello, Gozzoli, Botticelli. Ok? Aí, para a gente entender um pouco o que está se passando no norte da Europa, que os objetivos dos artistas não eram muito diferentes dos italianos, mas os meios e os métodos eram bem diferentes. Por exemplo, no caso dos artistas flamencos, eles usavam muito mais o suporte de madeira e os italianos preferiam os afrescos. Então, enquanto na Itália a Renascença se instalava em todos os campos de atividade, no norte da Europa não aconteceu bem isso. Eles se mantiveram fiéis à tradição gótica ao longo do século XV, pelo menos. E a despeito das inovações promovidas pelos irmãos Van Eyck. A prática artística continuou mais ligada aos usos e costumes do que à ciência, que englobaria as regras matemáticas da perspectiva, anatomia científica, estudo dos monumentos romanos e tudo isso. Então, a gente tem aí os exemplos de obras desses artistas do norte da Europa. Esse, na verdade, eu não coloquei a autoria, mas é porque na segunda parte, que a gente não vai dar conta hoje, nós vamos pegar os autores, né, das obras. Então, os expoentes. Então, aí temos em cima a Virgem e o Menino, com Santa Bárbara, Santa Isabel da Hungria, e um doador, que é curioso, né? Que o doador faz parte, ao mesmo tempo que os santos, né? O casamento da Virgem embaixo, né? Já tem toda uma ideia de perspectiva, mas ela ainda é muito ao nível da intuição, não é científica como é no caso da Itália, né? Ok. Ser mais rápido, está no slide 10. Então, a gente
está num processo de recuperação dos valores da antiguidade clássica, de Grécia e Roma, e o conhecimento da anatomia são os valores principais do Renascimento, né? E a valorização da cópia fiel da natureza, do realismo, o uso do claro-escuro é uma das técnicas que eles usam, né? E há a gradual transformação da função da arte e deixa de ser um simples meio de comunicação e divulgação da história sagrada. O artista aparece pela primeira vez como criador. Antes, na Idade Média, esse lugar era exclusivo de Deus e dos santos. Então, na esteira da valorização do indivíduo, os artistas começam a ser reconhecidos por seus estilos. A gente tem aí embaixo a Vocação de São Mateus, do Caravaggio, que é muito tocante a maneira como ele usa, né, o claro-escuro. E em cima, um estudo de anatomia do Da Vinci. Ok. Já está. Agora, eu tinha, na primeira apresentação que eu fiz, eu acho que nem todo mundo estava presente, eu falei desse filósofo, que é o Larry Skinner, e de outros também, mas ele principalmente, e que ele fala que a pintura, a escultura e a arquitetura vão mudando de status e deixam de ser consideradas habilidades manuais, como eram na Grécia Antiga, né, em Roma. Esse processo vai se desenvolver ao longo de toda a Renascença e só vai se completar realmente no século XVIII, no Iluminismo. Quando o conceito de techné, que era como era chamado esse tipo de atividade na Grécia Antiga, se decompõe na nova categoria de belas artes, e em oposição ao artesanato e às artes populares, tipo fabricar sapatos, bordar, contar histórias, canções, etc. Então, o que o Larry Skinner fala? Ele diz que a gente pode dizer que a arte só foi inventada no século XVIII, desse jeito que a gente entende hoje. Então, por 2000 anos, da Grécia Antiga, né, teria significado como integrante dessa techné. Techné seria qualquer atividade humana que fosse realizada com habilidade e graça. Seria uma transformação da natureza, né? Qualquer transformação que fosse feita na natureza, mas sempre com a utilização das mãos. Eles, no caso, valorizavam muito mais um poeta do que um artista, porque eles atribuíam ao trabalho intelectual mais valor do que ao trabalho manual. Na verdade, esse tipo de divisão prevalece até hoje, né? Eu acho que a gente ainda tem um remanescente disso. Então, são outros filósofos que teriam falado no mesmo tipo de coisa que o Skinner. O Christeller, Bourdieu, Matic e Eagleton. Ok. Aí são técnicas que são usadas no Renascimento para representação. A perspectiva, né? A perspectiva linear. É o conjunto dessas regras matemáticas e de desenho que permitiu representar numa tela, por exemplo, numa superfície bidimensional, o aspecto real, tridimensional, da natureza das pessoas e dos objetos. Então, em cima, a gente tem a perspectiva com a linha do horizonte e a fuga, o ponto de fuga é um só, né? E no caso do segundo desenho, você tem 2 pontos de fuga. É um pouco mais complexa a perspectiva, né? E a gente tem a perspectiva aplicada, por exemplo, na tela do Leonardo, essa Santa Ceia, em que você vê a linha do horizonte passa pelas cabeças, né, dos apóstolos, e o ponto de fuga está exatamente em cima da cabeça do Cristo. E no caso do Masaccio, que é essa outra figura, outra pintura ao lado, também
Quer dizer, essa tela foi considerada assim muito importante, porque ela realmente dava uma ideia de tridimensionalidade que nunca antes ninguém tinha feito. Então, também tem a linha as linhas de fuga e a linha do horizonte está abaixo, né, do observador. Você dá a impressão que você está num plano inferior, né? E você enxerga o Cristo de baixo para cima. Ok. Aí eu estou fazendo na verdade, apontando uma curiosidade, que o Leonardo da Vinci sempre foi além, como ele sempre ia, e criou essa perspectiva atmosférica, né? Que ele levava em conta que havia um ar, um espaço entre o observador e o objeto, ou a cena que estava sendo pintada ou representada. E, na medida em que as figuras ou as paisagens se distanciavam do observador, elas ficavam menos nítidas, mais difusas. Então, é a técnica que foi chamada de esfumato, em que eram usadas cores mais claras, frias e pouco saturadas. E então dá para ver a aplicação dessa técnica tanto na Mona Lisa, né, na paisagem representada atrás dela, e também no Piero della Francesca, que também usou esse tipo de coisa. Agora, tem alguns historiadores que falavam que essa técnica já tinha sido empregada pelos romanos nos afrescos de Pompeia. A conferir. Ok. Aí também é o seguinte, nós temos uma paisagem chinesa, né? E, curiosamente, a paisagem chinesa, ela não tem, tradicionalmente, o mesmo formato que a paisagem ocidental, né? Que sempre, se você vai numa papelaria, você vai comprar uma tela para fazer uma paisagem, ela é sempre horizontal. E, no caso da chinesa, é o contrário, ela é vertical. Mas eles usavam, quer dizer, nessa época do Renascimento, né, que não chegou lá, a representação era feita por layers, por camadas, né? Dá para voltar um pouco? Já voltou. Voltou? Slide 17. Não, acho que é o chinês. Ah, não. Essa paisagem chinesa. Então, você tem várias. Está na paisagem chinesa. E eu estou aí falando que, na verdade, não que eles não tivessem, eles não conhecessem, eles não estavam. Oi? Alô? Oi. Então, eu acho que, na verdade, eles talvez não precisassem dessa técnica de perspectiva, porque eles estavam querendo representar uma outra coisa. Ok, os gregos e romanos não conheciam um ponto de fuga, né? Mas eles usavam uma perspectiva intuitiva, já que estou falando disso. Mais uma, Wagner, por favor. Essa perspectiva chamada de discurso. Vocês estão vendo aí a tela? Não é que eu não estou... Aí. Que, na verdade, é uma ilusão de profundidade. Não sei se vocês estão conseguindo ver esse pé, que seria o pé esquerdo da figura em cima, representada em cima, que é uma... E esse Cristo morto, que também, por causa do ângulo em que ele foi representado, então você tem essa impressão de que você está vendo uma perspectiva, né? A profundidade. Na idade da ela
da que se seguiu, porque criava. Ok, Wagner. Ah, tá. Agora, o retrato, né? A tentativa de reprodução fiel da natureza também podia ser aplicada a motivos religiosos. Isso é uma coisa. E a arte do retrato também, junto com essa tentativa de reprodução fiel da natureza, são novidades que foram inauguradas nessa época do Renascimento. Os retratos que eram feitos antes, na verdade, não tinham a mesma simbologia que os retratos feitos no Renascimento. As figuras do Renascimento, da Idade Média, não tinham sombra, por exemplo. Então, temos aí o retrato de Sigismundo Malatesta, feito pelo Piero della Francesca em cima, e embaixo outra obra dele, que é muito icônica, que é essa flagelação de Cristo. Então, os personagens das pinturas da Idade Média moravam no fundo dourado, não moravam nesse mundo. Na Renascença, tanto os nobres quanto as figuras bíblicas passam a ser representados num contexto real, né? Essa figura de baixo, essa pintura de baixo, dá para ver muito bem esse tipo de coisa. A pintura e a escultura se desprendem da arquitetura e ganham autonomia. Elas não são só, elas não ficam só contidas dentro das obras de arquitetura. Ok. Isso também é uma curiosidade desses retratos, não sei se vocês conheciam. Retratos de Fayum. Foi uma denominação contemporânea desses retratos realistas pintados sobre madeira. Oi? Madeira, carvalho, cedro, cipreste, em múmias egípcias, durante a ocupação romana daqueles territórios nos séculos II e III. Os retratos eram comuns desde o delta do Nilo até a Núbia. Uma grande quantidade deles foi encontrada nessa necrópole, por isso se chamou retratos de Fayum, a necrópole de Fayum, e usavam técnicas de encáustica e têmpera. São muito, muito interessantes, não sei se vocês já tinham visto. Já. Ok. Outra questão, a paisagem. A paisagem, ela surge também nessa época do Renascimento. Ela praticamente não existia na Idade Média. Quer dizer, ela, enquanto valor em si, né? Ela é viabilizada pela invenção da perspectiva, pela linha do horizonte e pontos de fuga. Antes dela, antes da paisagem, o máximo que o artista, por exemplo, da Idade Média conseguia representar eram os jardins, que era uma espécie de universo fechado e íntimo. A paisagem era só um adereço de uma cena mitológica ou religiosa. Em cima a gente tem a ilustração dessa paisagem do Danúbio, do Altdorfer, que você não tem nenhuma figura, né? Nenhuma figura humana, não tem nada. Você tem só a paisagem. Isso não era feito antes. Isso aqui eu já falei. Aí embaixo temos a pregação de São João Batista, que também tem, esse aqui tem atrás a paisagem, né? Ok.
Então, a gravura, em meados do século XV, em terras germânicas, uma invenção técnica teve grande impacto no desenvolvimento da arte. Foi o surgimento da impressão de gravuras, que precedeu de várias décadas a impressão de livros. Então, com isso, com essa técnica, se podia imprimir panfletos, orações, imagens de santos que eram distribuídos para peregrinos e devotos. Era empregada a mesma técnica que mais tarde seria aplicada à tipografia. Então, um bloco de madeira escavado com faca, tirando tudo que não tinha que aparecer na imagem, e vários blocos podiam ser juntados para formar um livreto de estampas que eram vendidas nessas feiras populares. Esses livretos ficaram obsoletos quando Gutenberg inventou os tipos móveis, né? Reunidos numa moldura por volta de 1430. Logo em seguida surgiu a gravura em metal, que era uma espécie de negativo da xilogravura, proporcionando efeitos mais sutis. Essas duas técnicas se difundiram bem rapidamente na Europa toda. A gente tem em cima o Gutenberg, à direita, e embaixo temos uma gravura do Dürer, que é a Melancolia, feita em metal. Ok. Aí a tinta a óleo, né, que ela era conhecida na antiguidade, mas não era usada por todo mundo. Predominava a têmpera e painéis de madeira ou em afrescos, né? A ilustração de livros através de iluminuras ou miniaturas também era bastante usada, com a utilização de tinta à base de água, guache ou têmpera. Na Renascença, o uso da tinta a óleo se dissemina, permitindo pinturas mais apuradas, já que a lentidão da secagem vai permitir a aplicação de várias camadas e você conseguia uma estabilidade da tinta e ótima conservação da cor e podia corrigir. As pinceladas são sempre veladas, ou seja, você não vê, você não identifica as pinceladas como depois na história da arte, no período do expressionismo, por exemplo, a gente vai ver que isso aí é usado conscientemente pelo artista. Os mestres do Renascimento em todos os países, desde Leonardo até o Dürer, foram pintores de quadro a óleo. O Michelangelo não gostava, não empregou essa técnica. Ele achava que era muito fácil e que era própria para mulheres e preguiçosos. Aí tem, claro, alguns autores que dizem que a tinta a óleo já existia desde muito antes, que teria sido introduzida pelos pintores de Flandres. Ok. Acho que acabou, né? Acho que acabou, né? Essa era a última. Então é isso. Um pouco longo, talvez. Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Parabéns. Parabéns. Ótimo. Obrigada. Depois eu Excelente. distribuir para Miriam, vocês. a questão é mais a tecnológica, que atrapalhou um pouco, Pois é, mas claro. na próxima vez a gente já começa desde o início, como nós fizemos agora, vai ficar mais fácil. Porque Wagner. a banda, você usa a banda de um lado e ela, com o áudio, usa a banda de outro. Eu queria fazer uma pergunta. Vai ter que ser assim. Helena, pode fazer a pergunta. Oi, tá ouvindo? Sim. Então, eu vi que teve algumas que você mostrou, aquela chinesa e outros dois quadros que eu já não me lembro, que tem aquela coisa mais esfumaçada. Assim. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Agora estou te vendo também. Tá me ouvindo? Então, tem uma coisa sim. mais esfumaçada naquela quadro chinês e em outros dois que eu não lembro quais, que parece assim uma aquarela, uma coisa mais assim solta. Aí eu pergunto, eu não sei, a aquarela, quando
era usada, ou quando foi usada, se é que vocês sabem, não sei. Quando se começou a usar a tinta com bastante... A aquarela, não sei como diria. Não sei, vamos pesquisar. Né? Tá. Eu, inclusive, estava me lembrando, quando eu vi essa gravura, né, da Faiga, né? Ela era exato. muito influenciada pelas aquarelas chinesas, etc. Aquela coisa mais fluida, né? Tá bom. Uhum. Roberto, mas é interessante, né? Porque eles usam na vertical. Né? E com o próprio óleo, ou têmpera, não sei o que foi, deu aquela aparência de uso de uma aquarela. As paisagens mais esfumaçadas, apareceu aí em 2 dessas coisas que você mostrou. Pois é. Era do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa tem o esfumato. Isso mesmo, Roberto. Leonardo da Vinci usava isso. A Miriam falou e é verdade, que nas pinturas do Leonardo da Vinci, para dar ideia também de profundidade, ele fazia esse tipo de esfumato, esfumaçado, né? Para dar ideia de mais profundidade. A Miriam falou isso. Eu só queria comentar, Roberto, que em 1400 e alguma coisa, os chineses já deram a volta ao mundo. Ou talvez até um pouco antes. Deram a volta ao mundo. Teve um almirante, eu não lembro bem o nome dele. Ele é um almirante chinês, ele deu a volta ao mundo. Verdade. E Moisés. esses mapas circularam. Então, pode ser que alguns desses mapas tenham chegado ou nesse desenho, nessa pintura que foi mostrada, mas parece que chegou até a Colombo. Ele tinha muita certeza de encontrar o Novo Mundo. Não, Moisés, eu concordo plenamente com você, mas o caso das descobertas valem quando são espalhadas para o mundo. Por exemplo, o pessoal os vikings chegaram nos Estados Unidos, mas quem descobriu a América foi Colombo. Mas sabe então, não adianta, tem que botar o ovo em pé. Mas sabe que os chineses acharam que não valia a pena. Pois é, agora estão descobrindo que vale, hein? Eles estavam tão na frente, mas tão na frente, que eles disseram, não adianta ir para esses lugares. Não tem o que fazer com ele. Pode ser. Ok. É isso mesmo, Moisés. Ô, Wagner. Fala. Não, o pessoal quer falar, eu queria só fazer um... Não, eu queria só fazer, cara, não deixar passar essa oportunidade. Nós estamos no mês de outubro, se não me engano. Minha folhinha aqui está mostrando outubro. E nesse mês, exatamente há 50 anos atrás, um casal de amigo meu casava. Está fazendo exatamente nesse mês 50 anos de casado, a Rose e o Wagner. E eu fui cúmplice disso porque eu fui padrinho desse casamento. Então eu queria dar os parabéns a eles. E estão só aguardando a festa. Só chegar a vacina que a gente aguarda a festa. É no Dia das Bruxas. No dia 31. Eu lembrava que era em outubro. Na época não era Dia das Bruxas. É isso aí. Eu lembrava que era em outubro, há 50 anos atrás. Vocês são corajosos, parabéns. É que vocês tiveram um padrinho bom, viu, cara? Parabéns. Um padrinho que não vai em festa nenhuma, né? Valeu. Bom, legal. E aí, pessoal, parabéns. Mais alguma pergunta para a Miriam? Acho que a gente tá... Foi muito bom. Miriam, muito foi bom, ótimo. Você não esqueceu de falar que o Duomo de Firenze foi feito pelo Brunelleschi. Acho que é um dos maiores domos do mundo. A cúpula do domo foi feita pelo Brunelleschi, né? Você ouviu ou não? O seguinte, o EFIM é que vai contemplar essa questão da arquitetura. Você não quis furar o marido, né? Tá certo.
Assim que é legal, a esposa que respeita o marido. Pois é. Tá certo, perfeito. Isso é divisão de trabalho. Intelectual. Então, tá bom. Queria só complementar uma coisa, porque eu falei ali tá falando dos mapas, né? Da coreografia. Eu não sabia o que era coreografia, fui procurar saber. Aí teve uma coreografia brasílica, não sei se vocês ouviram falar, uma obra que é uma obra clássica da bibliografia brasileira, que foi feita em 2 volumes, em 1817. É uma descrição, coreografia quer dizer isso, descrição histórico-geográfica do território, com as províncias e vilas que existiam, considerando uma divisão regional a partir das bacias hidrográficas. É até bastante avançado, né? Porque hoje está se falando disso de novo. Então, essa coreografia brasílica ela foi dedicada a Dom João VI pelo padre Manuel Aires de Casal. Ele fez uma compilação de textos que existiam antes e alguns desses autores nunca tinham estado no Brasil. O que acontece? Alguns equívocos foram cometidos. Diz que o peixe-boi foi nomeado como peixe, o morcego uma ave e os indígenas animais. Olha que loucura. Muito bom. Ótimo. Ok, gente. Então, nós estamos finalizando por hoje. Segunda-feira que vem nós continuamos e a Miriam vai fazer uma apresentação de quem foram os personagens principais, certo? No século... É isso mesmo. Uhum. É isso? Exatamente. E depois, século poentes, XVI, né, desse período. século XVI, e daí vem o EPIM com a parte da arquitetura durante o Renascimento. Legal. Tá certo? Então, ótimo. Então, muito obrigado. Okay. Boa noite. Obrigado a todos. Abraço. Tchau, Lela. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Até segunda. Até segunda. Tchau. Tchau.